bom estarmos aqui mais uma vez nessa aula de língua portuguesa. É sempre muito bom estar com vocês, é um prazer estar com vocês. Queira a Deus que tudo isso passe o mais rápido possível para que possamos estar juntos novamente, para darmos continuidade a essa disciplina e também para nos conhecermos melhor, para podermos nos abraçarmos, né, e termos a nossa vida normalizada. Apesar de que eu entendo que nenhum de nós, vamos sair dessa pandemia da mesma forma que entramos. Com certeza, vamos sair transformados e renovados e fortalecidos pelo poder que há no nome de Jesus. Nós estamos aqui nesta aula para darmos continuidade à última aula, como eu falei, e aprendemos coisas novas, tá bom? Por favor, pegue aí a sua Bíblia, pegue o seu caderno de anotação, pegue a sua apostila, porque nós vamos estudar agora língua portuguesa, mas antes nós vamos compartilhar um pouco da palavra do Senhor, que está no livro de Jeremias, no capítulo 29, no verso 11. Livro de Jeremias, capítulo 29, verso 11, que diz assim: Porque eu, porque sou eu que conheço os seus planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos para dar a vocês a esperança e um futuro. Vamos ler novamente esse verso, que é tão importante, que é tão necessário e tão propício para o momento. Vamos ler? Você pode ler comigo? Porque sou eu que conheço os seus planos, que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que conhece os planos que Ele tem para nós. Que desde o ventre de nossas mães, Ele já havia planejado as nossas vidas, já havia formado a nossa vida, já havia nos escolhido para uma grande obra. E esses planos que Ele tem para conosco é justamente para nos dizer que nós vamos prosperar. Porque os planos dele para nós é para nos fazer prosperar. E que prosperidade é essa que Deus tem para nós? Aqui, nessa palavra prosperar, nada tem a ver com dinheiro, nada tem a ver com bens materiais, nada tem a ver com galgar casa, carro ou qualquer outra coisa. Aqui, Deus está falando para nós que nós vamos prosperar principalmente espiritualmente. Porque se o espírito é forte, se nós estamos bem com o nosso espírito, tudo em nós vai estar bem. Porque ele vem dizendo que ele vem nos dar esperança. E a esperança nada mais é do que a fé. A fé em quê? Em um futuro. Então, que nossos olhos não estejam nas circunstâncias que nós estamos vivendo agora. Que nossos olhos não estejam nos problemas que nos rodeiam, nas tribulações, mas que nossos olhos estejam no futuro que Deus tem para nós. Deus tem preparado para o seu povo, para a geração escolhida, para a geração eleita, um lugar que emana leite e mel. Um lugar onde não haverá mais dor e nem pranto. Um lugar onde nós teremos um corpo incorruptível. Porque Paulo já diz na sua palavra, essa leve e momentânea tribulação não se compara com a glória que virá sobre nossas vidas. Esse é o nosso Deus. Deus conhece os seus planos, Deus conhece os seus propósitos,
Deus conhece os seus pensamentos. Deus sabe exatamente aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Mas nessa noite, nessa manhã ou nessa tarde, não sei o horário que você está assistindo esse vídeo, ele vem te dizer que os planos dele para nós são melhores e são maiores do que os nossos. Que os planos dele para nós não nos causará dano, nem dores, nem prejuízos, nem sofrimentos. Os planos deles para nós nos trará esperança de um futuro. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, queremos agora te agradecer, Senhor, por mais uma aula. Te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos escolheu para estarmos neste lugar, ó Deus de aprendizado. Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor possa tomar nossas vidas diante de Ti, conduza a todas as coisas, abre o nosso entendimento para que possamos entender aquilo que o Senhor quer de nós. Nos ajuda, Senhor, a sermos melhores transmissores da Tua palavra e que, em nome de Jesus, em todas as coisas, sejamos mais do que vencedores, para a glória e honra do Teu santo e poderoso nome. Amém. Amém, queridos? Então, revisando um pouquinho do que a gente estudou na semana passada, na aula passada, melhor dizendo, nós estudamos sobre advérbios, sujeito, predicado, nós estudamos sobre pontuação e nós paramos em vírgula, né? E por que que eu estou voltando a esse assunto que nós já demos antes e que nós também já estudamos no nosso fundamental? Porque o uso da vírgula ela é de total importância para que a nossa fala, para que a nossa escrita seja compreendida de forma correta, de forma pela qual nós queremos dizer. O uso errado da vírgula, ou se nós colocarmos a vírgula em um lugar errado, com certeza a nossa frase vai ter um outro sentido diferente daquele que a gente quer falar. Por isso que hoje nós vamos estudar um pouquinho mais sobre esse assunto tão gostoso para nós, vírgula. Uso da vírgula. O uso da vírgula serve para marcar o deslocamento de um termo na frase, por meio de uma pausa que altera a entonação. Na fala, a intenção de exprimir afirmação, exclamação ou interrogação é marcada pela variação no modo de emitir um som. Porém, na escrita, é a pontuação que serve para representar graficamente essa entonação que ajuda a construir o sentido desejado. Então, ou seja, o que eu quero dizer aqui? Que quando eu quero fazer uma pergunta e essa pessoa precisa entender que o que eu estou falando é uma pergunta, eu uso o ponto de interrogação. Quando eu quero trazer uma admiração, quando eu quero dizer que algo é espantoso, eu uso a exclamação. Quando eu quero afirmar algo, quero falar uma frase afirmativa, eu uso o ponto final na minha frase. Mas quando eu quero emitir uma entonação, quando eu quero separar algo, quando eu quero exprimir uma frase de forma tal que você possa dar pausas no seu entendimento, eu uso a vírgula para construir o meu sentido, para construir o que eu desejo, para construir a interpretação que eu quero que você tenha. Por isso que a vírgula ela é tão importante dentro da nossa escrita, que quando eu uso a vírgula de forma errada, quando eu uso a vírgula no momento errado ou no local errado, eu mudo totalmente o sentido da minha frase, ok? Mas mais importante do que saber usar a vírgula é saber quando nós não devemos usar a vírgula. Porque quando nós entendemos que aquela frase ali não leva vírgula, fica mais fácil para que eu possa construí-la de forma correta. Observe o exemplo.
João comprou um carro para a esposa. Nessa frase, nós temos sujeito, lembra? Sujeito é de quem se fala alguma coisa. E nós temos um complemento que nós chamamos de predicado, que é tudo aquilo que vem depois do sujeito. Aqui observamos que a vírgula não foi usada. Por quê? Porque nós temos um sujeito, um verbo, um sujeito e um verbo na frase. Então, todas as vezes que em uma frase, após o sujeito aparecer um verbo, eu não uso a vírgula, certo? Relembrando o que é verbo, que eu já falei na outra aula. Verbo é tudo aquilo que indica ação ou fenômeno da natureza. Então, toda palavra que me leva a uma ação é um verbo. Então, comprar, falar, beber, ir, vir, partir, subir, descer, são verbos. Então, todas as vezes que na minha frase ela for construída dessa forma, nessa ordem, sujeito, verbo e complemento, eu não uso a vírgula, certo? Use a vírgula para separar explicações que estão no meio da frase. Explicações que interrompem a frase são mudanças de pensamento e devem ser separadas por vírgula. Então, todas as vezes que eu vou escrever uma frase e que essa frase ela é constituída por dois pensamentos ou mais de um pensamento, melhor dizendo, eu preciso usar a vírgula para que a pessoa que está lendo entenda que eu mudei agora de pensamento. Exemplo: Mário, o moço que traz o pão, não veio hoje. Então, aí eu tenho três expressões dentro de uma frase. Aí eu faço a pergunta: quem não veio hoje? O moço que traz o pão. E quem é esse moço? Mário. Então, quando eu quero expressar um pensamento diferente do meu início, eu preciso usar vírgula. Então, Mário, vírgula, o moço que traz o pão, vírgula, não veio hoje. Então, eu tenho três pensamentos dentro de uma única frase. Eu sei quem é Mário, ele é o sujeito. O que ele fez, o que ele faz, o moço que traz o pão. E o que aconteceu, ele não veio hoje. Então, eu tenho três pensamentos em uma única frase. E para que você possa entender o que eu quero dizer nessa frase, eu preciso usar vírgula para que você tenha uma pausa no seu pensamento, para que você possa dar uma respirada e entender o que eu quero dizer. Então, quando eu leio essa frase, eu preciso ler dessa seguinte forma: Mário, o moço que traz o pão, não veio hoje. Então, eu sei quem é Mário, eu sei o que ele faz e eu sei exatamente o que aconteceu. Por isso, eu preciso usar uma frase. Para quê? Para que se tenha uma explicação sobre quem é Mário. Porque se eu falasse assim, Mário não veio hoje, você não ia entender quem é Mário, o que ele faz. Então, eu preciso colocar um complemento nessa frase para você entender. E esse complemento, ele precisa vir entre vírgulas. Mário, o moço que traz o pão, não veio hoje. Por isso que eu preciso saber onde eu vou usar a vírgula, porque a vírgula vai me dar uma explicação daquilo que eu estou pensando, daquilo que eu quero que o meu receptor receba de forma clara e objetiva. Vamos para frente. Use a vírgula para separar elementos que você poderia listar. Então, quando eu faço uma lista e eu quero fazer essa lista de forma horizontal, eu preciso obrigatoriamente de usar uma vírgula. Então, todas as vezes que você pode separar elementos e você pode fazer uma lista, você precisa usar a vírgula. Vamos ver a nossa frase. Veja esta frase. João
Maria, Ricardo, Pedro e Augusto foram almoçar. Note que os nomes das pessoas poderiam ser separados por uma lista. Eu poderia fazer isso, ó, de forma vertical. João, Maria, Ricardo, Pedro e Augusto. Então, se eu posso fazer uma lista, eu preciso sim usar uma vírgula. Isso significa que devem ser separados por vírgula na frase original. Então, a frase original seria João, vírgula, Maria, vírgula, Ricardo, vírgula, Pedro e Augusto foram almoçar. Por que eu não uso mais a vírgula depois de Pedro? Porque eu estou finalizando a minha frase. Então, eu não posso usar vírgula para finalizar a minha frase, ok? Repetindo. João, vírgula, Maria, vírgula, Ricardo, vírgula, Pedro e Augusto foram almoçar. Todas as vezes que eu puder fazer uma lista, necessariamente eu preciso usar a vírgula. Só voltando um pouquinho, aqui na nossa, mais para frente, só revisando. Então, eu preciso observar a vírgula quando eu preciso usar. Todas as vezes que eu tiver um sujeito seguido de um verbo, eu não posso usar a vírgula. Não separa-se sujeito do verbo, certo? A vírgula deve ser para separar elementos que você ou que nós podemos listar. Todas as vezes que eu faço uma lista, eu preciso usar a vírgula. Entendido? Até aí? Então, eu quero que vocês estudem mais sobre esse assunto. Eu quero que vocês comecem a observar na sua leitura da sua Bíblia por que a vírgula está ali, o que ela está expressando, quando o autor está escrevendo ali, colocando aquela vírgula, que pensamento ele quer passar. A partir de agora, quando você começar a ler a Bíblia dessa forma, essa vírgula está aqui porque é um pensamento, são dois, o que ele está querendo me dizer, de quem ele está falando, quem ele está dando ênfase nessa frase. Aí eu vou começar a compreender melhor as escrituras, aquilo que Deus está falando para mim naquele momento, certo? Vamos lá. Mudando um pouco de assunto. Tipos de redação ou composição. Está aí na sua apostila. Tudo que se escreve recebe o nome genérico de redação ou composição. Então, todas as vezes que nós fazemos um texto, elaboramos um texto ou copiamos um texto, nós estamos fazendo uma composição ou uma redação. Só que essa composição ou redação, ela é dividida em três tipos. Ela é caracterizada por três tipos: descrição, narração e dissertação. É importante que perceba a diferença entre elas. Então, descrição é uma coisa, narração é outra coisa e dissertação é outra coisa totalmente diferente. E nós precisamos começar a identificar isso nas Sagradas Escrituras para que a gente entenda quando é que o autor está fazendo a descrição de algo, quando ele está narrando ou quando ele está apenas fazendo uma dissertação. É o que nós vamos agora aprender. Descrição é o tipo de redação na qual se apontam as características que compõem um determinado objeto, pessoa, ambiente ou paisagem. Então, quando eu quero descrever algo, eu uso uma descrição. Exemplo, eu pego o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, e eu começo a dizer, havia um homem chamado Saulo, né? E ele foi aos maiorais pedir cartas para perseguir os cristãos. Então, eu estou fazendo uma descrição daquele fato, daquilo ali que aconteceu. Ou eu pego e vejo o que a Bíblia fala sobre Davi. Então, Davi era o filho menor,
ele era pequeno, ele era ruivo. Então, assim, quando eu encontro na Bíblia versões ou porções da Bíblia que me descrevem uma situação, ou alguém, ou algum personagem, eu estou fazendo uma descrição. É uma composição descritiva. Dissertação é o tipo de composição na qual expomos ideias gerais seguidas da apresentação de argumentos que as comprovem. Então, eu coloquei aí a corujinha porque a coruja é o símbolo da inteligência. E graças a Deus, nós temos a mente de Cristo e somos inteligentes porque somos semelhança dele. Cristo era e é o mestre dos mestres, né? Um homem mais inteligente que já pisou na terra. E nós somos descendentes dele. Então, você e eu, nós temos a mente de Cristo, somos inteligentes, sim. Dissertação é o tipo de composição na qual expomos ideias gerais. E depois a gente precisa argumentar essas ideias. Então, quando nós vamos lá ver a história de Jó, e nós entendemos que Jó era um homem bom, era um homem separado, mas Deus permitiu que Jó fosse provado. E nós começamos a contar a história de Jó e nós fizemos uma dissertação. Ou seja, nós contamos toda aquela história, demos aquela ideia geral do texto, mas depois o próprio texto volta e começa a confirmar aquilo que nós falamos lá no começo. Como é que ele confirma quando ele disse que Jó foi provado, que Jó perdeu seus filhos, que Jó perdeu seus bens, que Jó se coçava com caco de telha? Isso comprova o quê? A provação que está lá no comecinho do livro de Jó, o qual Deus permitiu que Jó passasse. Então, eu não posso simplesmente fazer uma dissertação assim. A Jó foi provado por Deus e pronto. Não. Eu tenho que argumentar, eu tenho que comprovar que Jó foi provado por Deus. Então, de que forma é que eu provo? Fazendo uma dissertação. Descrevendo, comprovando e testificando aquilo que foi a minha ideia no início da minha escrita, tá bom? Narração. Narração é a modalidade de reação na qual contamos um ou mais fatos que ocorreram em determinado tempo e lugar, envolvendo certas personagens. Então, quando eu leio a porção da Bíblia que conta o nascimento de Jesus, eu tenho ali uma narração. Porque uma narração é você contar um fato que aconteceu. É você contar uma história que aconteceu. Com detalhes, né? Com riquezas de detalhes, como diz nosso professor Lídio. Nessa narração, precisa envolver local, precisa envolver personagens, precisa envolver recursos que me levem a viajar nessa história. Então, quando eu conto uma história, quando vocês vão lá e ler o que eu falei antes, que é o nascimento de Jesus, aí você vai ver José e Maria estavam andando, e Maria teve a dor de parto, procurou um hotel, uma hospedaria para não ir um hotel para se hospedar e não conseguiu, e foi até um local e lá encontrou uma manjedoura. Então, tudo isso é uma narração. Eu estou falando com riquezas de detalhe sobre isso. É interessante que a Bíblia, ela tem muitos textos que são narrativos, que são histórias contadas. Algumas por personagens da própria história, que viveu essa história, e outros por oralidade, porque ouviu de alguém e está reproduzindo essa história. Então, se você for observar bem, você vai ver que quase todos os livros da Bíblia existe um texto narrativo, porque é um dos textos mais usados, tanto na Bíblia quanto no nosso dia a dia. Geralmente, quando nós escrevemos algo,
nós estamos narrando, né? Nós estamos contando uma história com riqueza de detalhes, com fatos e envolvendo personagens, envolvendo pessoas. Quando nós vamos conversar com alguém e acontece alguma coisa, a gente vai narrar o que aconteceu. Então a gente precisa ser fiel aos detalhes, precisa ser fiel à informação e nós precisamos passar para o outro exatamente como aconteceu aquele fato. Isso é uma narrativa. Não há como confundir estes três tipos de redação. Enquanto a descrição aponta os elementos que caracterizam os seres, objetos, ambientes e paisagens, a narração implica uma ideia de ação, movimento empreendido pelos personagens da história. Já a dissertação assume um caráter totalmente diferenciado, na medida em que não fala de pessoas ou fatos específicos, mas analisa certos assuntos que são abordados de forma impessoal. Então, não tem como confundir esses três tipos de textos. Descrição aponta os elementos que caracterizam os seres. A narração, ela traz uma ideia de movimento, de história, né? Ela precisa ter personagens, precisa ter local, precisa ter ações envolvidas nessa narração. E a dissertação, ela assume um caráter totalmente diferenciado. Ou seja, ela analisa um fato e depois ela testifica esse fato com os seus argumentos. Foi o que nós falamos lá da vida de Jó. Tá bom? Vamos seguir. Bom, antes de nós falarmos sobre as nossas atividades da semana, eu quero dizer uma coisa muito importante para vocês. Língua portuguesa, ela exige de nós leitura e escrita. Porque só ler bem quem escreve bem. E só escreve bem quem lê bem. E quem lê bem e escreve bem, fala bem. E não tem nada mais angustiante do que você ler ou falar com alguém que não saiba se expressar. Isso nada tem a ver com estudo ou escolaridade, ou condições de estudo, ou escola tal. Não. Isso tem a ver com dedicação. Isso tem a ver com ganhar tempo. E se nós não nos dedicarmos a ler, a escrever e a falar bem, a nossa comunicação vai ficar muito difícil para o nosso receptor. E vocês, queridos alunos, queridos seminaristas, vocês estão sendo formados. Eu sei que alguns já fazem, mas vocês estão sendo formados para falar em público, para pregar a palavra do Senhor, para ministrar os corações. E nós precisamos sim estarmos aptos a isso. Não é a graduação que vai determinar o seu grau de intimidade com Deus, mas o seu desenvolvimento na fala e na escrita vai facilitar que o outro compreenda melhor o que eu quero dizer. Não sei se vocês viram uma reportagem que passou aí, não sei em que meio televisivo, onde um pastor leu, vai lá e adultera com a mulher do seu irmão. E ele fez isso porque faltou para ele interpretação de texto, leitura, escrita e principalmente atenção no que ele estava lendo. E a Bíblia não diz isso, muito pelo contrário. Ele trocou uma palavra e cometeu um erro. E esse erro
repercutiu por muitos lugares e trouxe muito escândalo para a obra do Senhor. Então, isso é muito sério. Quando nós estudamos a língua portuguesa, não é à toa, né, que essa disciplina está no currículo de vocês. É para que realmente a gente possa estudar, se dedicar, ler. Leiam, leiam a palavra do Senhor, observem as expressões, leiam a palavra como se você estivesse contando uma história, né, para uma criança. Eu aprendi isso com a professora Aline. A gente precisa ler a Bíblia como se estivesse contando uma história para alguém. E a gente vai fazer a entonação correta, a gente vai usar a pontuação correta, nós vamos fazer as pausas corretas, nós vamos nos expressar de forma correta. Pegue a sua Bíblia, vá para frente do espelho e leia olhando para o espelho, pregue olhando para o espelho, fale olhando para o espelho, porque aí você vai começar a desenvolver a sua fala de forma tal que quando você precisar falar em público, quando você precisar encarar uma plateia de 500, de 1.000 pessoas, você vai estar bem desenvolvido, porque a hora é agora. Deus está preparando você para uma grande obra. E após esse seminário, tudo que você está aprendendo no seminário, você vai precisar colocar em prática se você já não coloca, porque Deus, ele não trabalha sem propósito. Tudo que Deus faz é por um propósito. E Deus colocou você nesse seminário porque ele tem um propósito maior na sua vida. Por isso, não desista, levante cabeça, avante, caminhe, busque. Não olhe as dificuldades, não olhe os obstáculos. Deus te escolheu, te elegeu e te separou. Então, eu quero, nessa hora, dizer que nós temos atividades, já temos outras atividades. Não permita, não deixe para fazer atividade tudo em cima da hora, porque eu não vou dar tempo quando eu falar, vem, traga aqui a atividade, eu não vou pegar em outro dia. Então, vá fazendo sua atividade gradativamente por semana e vai dar tudo certo. Qualquer dúvida, vocês têm aí as minhas redes sociais, vocês têm os meus contatos, entre em contato, pergunte, tire dúvida, me mande WhatsApp, me mande e-mail, me ligue. Não fique com a dúvida aí, porque nós estamos aqui para um ajudar o outro, tá bom? Então, que Cristo Jesus te abençoe. Eu vou botar aí o exercício para você fazer. É um exercício bem fácil, dentro do nosso assunto. Mas qualquer dúvida, não tenha vergonha, me pergunte, que nós vamos aprender juntos. Que Cristo Jesus te abençoe sua semana, sua casa, abençoe seu ministério, abençoe o trabalho das suas mãos. Use máscara, álcool gel, se higienize. Se você não precisar sair, se você não tiver que sair, não saia. Mas logo, logo, isso tudo vai passar em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos nessa hora te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que em nome do teu Filho Jesus de Nazaré, o Senhor possa tomar a direção de todas as coisas. Abençoa os seus filhos, abençoa a sua casa, o seu ministério, o seu trabalho, o trabalho de suas mãos. Senhor, que eles sejam como flechas nas suas mãos, Pai. Que o Senhor possa usá-los de forma especial. Que o Senhor possa abrir o seu entendimento. Que o Senhor possa capacitá-los cada vez mais para estar apto, Senhor, a ser ministrador, ó Deus, da tua palavra. Usa o falar, o escrever, ó Senhor, que todas as armas que o Senhor tem colocado em nossas mãos, nós sabemos, ó Deus, usar de forma correta, de forma tal que o seu nome possa ser glorificado. Abençoe essa turma, Senhor, que eles possam estar firmes e constantes, sempre abundantes na tua obra, que eles não venham desistir, que eles não venham olhar para trás. Abençoa as finanças dos teus filhos, abençoa o seu entendimento, abençoa, Senhor, o seu lar,
Senhor, todo impedimento para que teus filhos continuem no seminário, caiam por terra em nome de Jesus. Todo levante, todo aquele que tem se levantado, Senhor, para ser impedimento, ó Deus, que tem um coração aquebrantado, que o Senhor possa tratar com eles, em nome de Jesus. Pai, que sejamos boca de Deus na terra para fazer a diferença. É o que eu te peço, te agradeço, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Amém. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Tenham uma ótima semana. Estudem, leiam, que logo, logo nós vamos estar juntos, em nome de Jesus. Um cheiro bom para vocês.